Nessa hora, queridos, aproveite esse momento, feche teus olhos, comece a orar pela palavra do Senhor nessa hora. Ore para que ela venha trazer revelação ao teu coração, para que ela venha ministrar a tua vida, em nome de Jesus. Pai, nessa hora nós colocamos, meu Deus, a tua palavra, que faz parte, meu Deus, desse culto que estamos entregando a ti. E nessa hora, meu Deus, nós te pedimos que ao nosso coração, ela venha, meu Deus, com poder de revelação, ela venha, meu Deus, com poder de entendimento, ela venha, meu Deus, em nome de Jesus, revelar aquilo que o teu Espírito tem para nós através dela. Meu Deus, que nessa hora, Pai, nada venha impedir a revelação do poder da tua palavra. Nós damos uma ordem no mundo do Espírito, para que todo principado, toda potestade, toda hoste espiritual que tente intervir sobre cada e qualquer coração aqui, meu Deus, nessa tarde e noite, ela seja, meu Deus, em nome de Jesus, anulado pelo poder da tua manifestação em nosso meio. Assim nós oramos, Pai, e assim desde já nós tomamos posse de uma palavra poderosa aos nossos corações. Se você crê, você vai dizer um amém. Amém. Glória a Deus. Toma o teu lugar. Aleluia. Abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo 4, verso 17. Hoje eu quero falar com você sobre chamar à existência a criatividade do poder de impedir que o nada aconteça em nossas vidas. Domingo passado nós falamos sobre chamar à existência e despertar a autoridade da semente que existe dentro de cada um de nós. E hoje eu quero continuar essa palavra com a parte B desse texto, lá em Romanos 4:17, parte B, que ele diz assim: diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Eu vou ler em outra versão para você. Em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, semana passada nós iniciamos a ministrar sobre essa palavra, onde nós vemos um texto aqui que o apóstolo Paulo, ele usa, ele traz menção sobre o casal Abraão e Sara. E nós vimos a importância de que dentro de nós existe uma semente que Deus colocou dentro de mim e de você. E que essa semente, ela nos dá autoridade da gente chamar à existência as coisas que não existem. Que essa semente que Deus colocou dentro de mim e de você, ela não é apenas uma semente que nos limita para que nós venhamos viver do passado daquilo que Deus fez. Porque aqui nós vemos a referência, o exemplo utilizado sobre Abraão e Sara. Abraão e Sara está lá no início da Bíblia. E se a gente não entender a autoridade da semente que tem dentro de nós, a gente passa a desacreditar que o Deus que fez lá no Gênesis, ele não faz hoje na minha e na tua vida. E aí o Senhor, ele nos despertou esse entendimento de que a gente precisa chamar a existência. Porque existe uma autoridade dentro de nós. Existe uma semente dentro de mim e de você, que Deus colocou, a semente da autoridade do seu Espírito. Que ela, queridos, ela é atemporal. E o melhor de tudo, o Deus que pode vivificar os mortos, ele pode não só ressuscitar os mortos, mas ele também pode fazer coisas novas sobre aquele que ele ressuscita. E essa autoridade, ela cabe a mim e a você. Porque é eu e você que precisamos chamar a existência. É eu e você que precisamos declarar a existência das coisas que estão mortas na nossa vida. Por quê? Porque o Deus da semente que está dentro de nós, ele não mudou. E hoje eu quero falar, querido, sobre essa criatividade que existe dentro de mim e de você. A criatividade do poder do Espírito que está dentro de mim e de você. Sabe por quê?
Nós somos tendenciosos a esquecer, queridos, que temos um Deus, que Ele vivifica os mortos e Ele chama à existência aquilo que não existe como se existisse. A gente esquece. E se a gente esquece é porque a gente não tem conhecimento real do Deus que nós temos. E eu quero lhe dizer uma coisa, queridos, hoje, se você tomar posse dessa palavra na sua vida, assim como eu tomei sobre a minha, eu quero lhe dizer que hoje é dia de Deus vivificar coisas mortas na tua vida. Eu posso ouvir um amém? Hoje, se você tomar posse, é dia de Deus trazer a existências coisas que ainda não existem na tua vida como se já existisse. Eu posso ouvir um amém? Amém. Sabe por quê, queridos? Eu não me esqueço que tem um Deus que vivifica mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem, que está dentro de mim. Ele está dentro de mim. Nós só sofremos, queridos, por aquilo que nós não sabemos. Por falta de conhecimento, nós perecemos de muitas coisas. Por falta de conhecimento, nós não temos acesso a muitas coisas. Então, nós sofremos por aquilo que nós não sabemos, ou até mesmo às vezes nós sabemos, mas não sabemos o suficiente daquilo que nós temos. Então tem muita coisa na minha e na tua vida que a gente só sofre quando a gente não sabe o Deus que nós temos na nossa vida. Porque a gente não tem conhecimento real de que Deus é esse. E porque não temos esse reconhecimento, nós aceitamos qualquer coisa. Nós aceitamos que o nada ele seja uma realidade para nós. Porque tudo aquilo que você não sabe, você não acessa. E tudo aquilo que você não acessa, você não cresce naquilo. Eu posso ouvir um amém? Eu vou repetir. Tudo aquilo que você não sabe, você não tem acesso. E tudo aquilo que você não tem acesso, você não cresce naquilo. Nós perecemos por falta de conhecimento do Deus que temos. Nós achamos que esse Deus, queridos, ele é um Deus que a gente deve vir aqui, cultuar, receber simplesmente uma palavra que nos motive, que nos impulsione, mas quando chega a segunda-feira, a gente esquece desse Deus. A gente sai daqui motivado. A gente está aqui o louvor está rolando, está tocando, e a gente está aqui instigado. Amanhã eu vou começar a caminhar. Amanhã eu vou para academia. Amanhã. Mas quando amanhã chega, nunca acontece. E tem gente que ainda cai na besteira. Já que eu falei da caminhada da academia, só não funcionou porque eu não postei. Né? Porque tem gente que é assim, né? Tem um ditado que o pessoal fala, parece que se não postar não cresce. Se não postar não cresce. Mas às vezes você já parou para pensar? Já pensou o diácono Júlio, tudo que ele já postou, coitado, não cresceu. Cresceu nada, né? Passou anos e anos e anos. Anos e anos não. Vai voltar amanhã, né? Amém. Né? Aqui é um contraste. Enquanto o time das camisas de bola briga para voltar, para perder a bola, ele está tentando voltar para ganhar alguma coisa, né? A gente quer perder, ele quer ganhar. Mas enfim, brincadeiras à parte, queridos. Mas a gente só perece por aquilo que a gente não conhece. A gente só sofre por aquilo que a gente não sabe. Tem tanta coisa, queridos, que a gente tem acesso, que é direito nosso, principalmente na nossa vida cotidiana como cidadão, que a gente não sabe, mas que é um direito nosso e a gente acaba sofrendo porque não temos o conhecimento. E não é diferente na nossa fé. Tem tantas as coisas, ou melhor, tudo posso naquele que me fortalece. Aí eu pergunto para você, o que é tudo? Tudo é tudo. Porém a gente acha que aquele que nos fortalece, muitas vezes ele está onde? Ele está com o pastor. Ele está com o líder de célula. Não, queridos, ele está dentro de você.
Ele está dentro de você. Se você souber descobrir hoje, receber essa palavra e entender que Ele está dentro de você, você bota um ponto final hoje em tudo aquilo que você estava sofrendo até aqui. Sabe por quê? Porque Ele está dentro de você. E se Ele está dentro de você, você precisa acessá-lo. Porque não adianta de nada Ele estar dentro de você e você não ter acesso a Ele. Ele não vai crescer em você. Ele não vai trazer o que de fato Ele tem para você. Por isso que nós precisamos acessar. Porque se Ele não acessamos Ele, Ele não cresce na nossa vida. E a gente, por não acessar, a gente passa a não conhecer Ele. A gente passa a não saber o poder que Ele tem de fazer o que Ele pode fazer na minha e na tua vida. A falta de conhecimento, queridos, é uma coisa séria. Inclusive a falta de conhecimento do real poder de Deus. Porque um dia que você entender o real poder do Deus que está dentro de você, na sua vida tudo muda. As coisas improváveis passam a ser prováveis. As coisas que antes não existiam passam a existir. Aquilo que um dia foi morto passa a ter vida. E olha que eu estou falando isso aqui, queridos, de maneira geral. Porque você passa a não aceitar uma realidade de que você vive. Você passa a não aceitar uma realidade de moradia. Você passa a não aceitar uma realidade de social, vamos se dizer assim, a termos educacionais, a termos de recurso, porque você sabe o Deus que tem dentro de você. Mas quando você não sabe, qualquer coisa para você é qualquer coisa. Você se adapta com nada. Você esquece do poder do Deus criativo que existe dentro de você. E sabe por que tudo isso acontece? Porque o diabo, queridos, ele sabe que quando realmente todos nós formos despertados, todos nós soubermos que aquilo que Deus fez no Gênesis, Ele continua fazendo no presente, você deixa de ser escravo de uma mentira maligna. Porque eu quero dizer uma coisa, a realidade que você está vivendo hoje é uma mentira maligna. Eu posso ouvir um amém? Amém. A minha realidade que eu estou vivendo hoje, eu descobri, é uma mentira. É uma mentira que eu preciso pleitear uma guerra maligna e dizer para o maligno, não é isso que Deus tem para mim. E isso eu falo em todas as coisas. Eu descobri que a moradia que eu moro ainda não é o melhor para mim. Eu descobri que o carro que eu tenho ainda não é o melhor que eu tenho para mim. Eu descobri que o pai que eu sou para as minhas filhas ainda não é o melhor pai que elas precisam ter. Eu descobri que o melhor esposo para minha esposa que ela tem, ainda eu não sou. Porque tudo que eu estou vivendo hoje ainda não é a plenitude de Deus na minha vida. Isso se chama uma inquietação, queridos, por saber o poder que o Deus que eu tenho na minha vida, Ele é capaz de realizar. Porque Ele é um Deus, queridos, de grandes coisas. Ele é um Deus de vivificação. E por isso que o diabo, ele tenta nos prender nessa mentira. Mas sendo que a gente precisa de uma coisa. Você não precisa apenas ter conhecimento sobre quem é Deus. Você precisa ter propriedade de quem é o teu Deus. Porque conhecer qualquer um conhece. Inclusive Ney Silva, né? Estava dando um papo com o Mário hoje. Inclusive o povo pregou. Que adianta? Ele prega, mas não tem propriedade de quem é Deus. Aí é muito fácil. Porém conhecimento, aí o pessoal vai dizer, pastor, isso vai chegar nele. E importa. Conhecimento sem propriedade nos torna rasos. Uma coisa é eu ler um texto da Bíblia, outra coisa é eu viver o que o texto da Bíblia me diz. Aí você já pega. Lê a Bíblia, qualquer um lê. Falar um texto com autoridade, e Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência. Mudou ou não mudou? Mudou ou não mudou? Tremendo. Outra coisa é eu viver isso aqui, queridos.
Minha propriedade do Deus que eu conheço é eu viver. Eu vivo aqui, olha, um Deus que dá vida aos mortos e chama a existência as coisas que não existem como se existissem. Aí muda tudo. Porque até o ateu pode pegar essa parte aqui e ler, e todo mundo dá glória a Deus e aleluia. Outra coisa é eu ter propriedade de eu viver isso. De eu declarar isso e eu viver. Porque conhecimento qualquer um pode ter. Mas propriedade, isso é para só quem deseja. Só quem deseja. Porque, queridos, ele não apenas faz como no passado. Ele faz algo novo. Ele faz algo diferente. E é isso que eu e você precisamos tomar posse. Desse poder criativo que Deus tem dentro de mim e de você. Porque se ele vivificou o morto Abraão, o útero morto de Sara, o que é Deus para vivificar algo meu e seu no tempo de hoje? É diferente. Ele quer fazer algo novo. Ele pode fazer algo novo. E esse texto, queridos, mostra que ele traz à existência aquilo que ele quer. O que Deus quiser, ele traz à existência. E o apóstolo Paulo, queridos, que está elucidando aqui a história do casal Abraão e Sara. Por que usar Abraão e Sara? Porque não era qualquer casal. Aqui nós estamos se deparando, queridos, com um casal que pela idade, Sara 89 e Abraão com 99, ambos não tinham mais sonhos naturais. Naturalmente eles estavam mortos. Sendo que quando chega aos 90 anos de Sara, sem de Abraão, Deus começa a mostrar o padrão de ação dele. Deus, ele começa a revelar como é que ele age. Ambos estavam naturalmente impossibilitados de gerar filhos. E olha que um detalhe, não era apenas gerar filhos, era gerar uma geração que iria dar continuidade aos seus sonhos. Porque o propósito dos nossos filhos é dar continuidade a um legado. E ali eles estavam com essa impossibilidade. Sendo que o Deus que vivifica os mortos, com apenas uma palavra, ele trouxe à existência aquilo que não existia. Ele vivificou um corpo. Ele vivificou, queridos, um útero. E ele trouxe de volta à existência sonhos novos para aquela geração. Ele trouxe à existência esses sonhos. E eu quero lhe dizer, queridos, se Deus fez com Abraão e com Sara, Deus, ele pode fazer comigo e com você hoje. Deus, ele pode fazer comigo e com você hoje. Porque ele não muda. Ele continua sendo Deus que vivifica mortos. Ele continua sendo Deus que chama a existência as coisas que não existem como se já existisse. Sabe por quê? Porque não é sobre ter filhos, queridos. Para Abraão e Sara não era simplesmente sobre ter filhos. Era sobre, eles, sabe, biologicamente, eles ganharem possibilidades na vida deles. E isso era coisa que só Deus pode fazer. E quantos de nós aqui hoje acham que pelo tempo, que pela idade, já não nos cabe mais algumas coisas? Que pelo tempo e pela idade que a gente tem muitas coisas na nossa vida que já não existem mais. A gente chegou no nada. O nada para a gente é o aceitável. Sabe por quê? Porque você perdeu a identidade, ou melhor, ou você nunca teve, anda anos e anos e anos com o evangelho, mas nunca descobriu o poder criativo de Deus que existe dentro de você. Mas eu quero dizer assim, não é que você perdeu, você achava. Eu posso ouvir um amém? Amém. Porque hoje você está redescobrindo, hoje você está descobrindo o poder criativo da semente que Deus colocou dentro de mim e de você.
Sabe por quê? Porque esse Deus, queridos, que vivifica os mortos, traz à existência o que não existe, Ele é um Deus criativo o suficiente para não deixar que o nada aconteça na nossa vida. Pastor, não entendi. Eu quero te dizer, queridos, que esse Deus, Ele é um Deus que Ele tem um poder criativo. Que o poder criativo que está dentro de mim é um poder tão forte, é um poder tão soberano, que é suficiente para que Ele impeça que o nada não aconteça na sua vida. Ou melhor, aconteça na sua vida. A igreja ainda não entendeu. Eu estou querendo lhe dizer, igreja, que sabe aquilo que é nada? Não, vocês sabem o que é nada? O que é nada? Nada é nada. Então, às vezes, tem situações da nossa vida que a gente vive, acontece e nada muda. Talvez você está escravo de uma situação há muitos anos e até aqui não mudou nada. Talvez tem coisas que você está esperando na tua vida e até aqui nada aconteceu. Talvez, queridos, você tenha um sonho na tua vida e esse sonho é bom, esse sonho é positivo, mas até aqui nada aconteceu. Eu quero lhe dizer, queridos, que o Deus que está dentro de você, eu posso ouvir um amém? Amém. Ele está dentro de quem? Diga de mim. Ele colocou uma semente dentro de mim e de você. Ele tem poder criativo suficiente, queridos. Porque olha, a criatividade, o propósito da criatividade é impedir que o nada aconteça. Deixa eu repetir isso para você. O poder da criatividade é impedir que o nada aconteça. Amém? Repete comigo para ver se você entendeu. O poder da criatividade é impedir que o nada aconteça na minha vida. Amém? E esse poder está dentro de você. Porque o nosso Deus, Ele é criativo. A gente vê Deus no Gênesis vivificando mortos, trazendo à existência aquilo que não existe como se existisse. Mas de lá para cá, nós começamos a ver milagres diferentes, sim ou não? Criatividade diferente. Porque esse Deus, Ele é criativo. Ele fez, mas Ele continua a fazer, mas Ele faz algo novo. Esse Deus, queridos, Ele não é um Deus que Ele quer repetir o milagre. Eu já disse, eu acho que eu já falei isso aqui para você. O milagre que Deus tem para a minha vida não é o mesmo milagre que Ele tem para você, queridos. Sabe por quê? Deus, Ele é um Deus criativo. Deus, Ele é um Deus de coisas novas. E quando eu e você descobrir isso, acabou-se. A gente passa a romper com o nada. A gente passa a não aceitar que o nada aconteça na nossa vida. Porque a gente às vezes chega, e olha que eu estou falando em pessoas que já conquistaram alguma coisa. Mas porque conquistaram, se estabilizaram e hoje nada mais acontece na sua vida. Eu estou falando de pessoas que têm ministérios lindos, maravilhosos, mas que já viveram experiências tremendas, experiências impactantes, mas que hoje nada mais acontece na sua vida. E nós somos tendenciosos a isso. Nós somos tendenciosos a sermos traídos pela nossa consciência. Nós somos tendenciosos a sermos traídos pelo nosso próprio entendimento de quem realmente é Deus, do que é que Deus pode fazer. Olha, queridos, o que Deus fez um dia na tua vida foi tão forte, foi tão impactante, mas nada impede o que Deus pode fazer de novo hoje. Porque Ele é criativo. Ele é um Deus de criatividade. A criatividade do Espírito Santo, querido, ela está dentro de você. E sabe por que ela está dentro de mim e de você? Simplesmente para impedir que o nada aconteça. Porém, enquanto eu e você não descobrem essa propriedade, Ele nada faz. Mas eu acredito que hoje você já está descobrindo. Amém? Existe um poder do Espírito dentro de você, irmão.
Existe um poder criativo do Espírito Santo dentro da tua vida. Existe um poder criativo dentro do Espírito Santo dentro de você, que ele quer impedir que o nada continue a ser nada na tua vida. Que você não pare, que ele venha renovar a tua vida. Sabe por quê? Esse poder, queridos, ele é um poder suficiente para te trazer criatividade, sabe? Ele pegar aquilo que hoje está, sabe assim, eu não estou prosperando mais, pastor. Eu estou vivendo a nada. Você já escutou isso? Hoje eu estou a nada. Me ajuda aí. Não é? Eu escuto quase isso todo dia é um usuário de droga que tem na rua, que ele faz assim: ei, Edson, meu patrão, hoje eu estou a nada. Eu digo: tem Pix? Tenho não, então estamos a nada. Mas ele às vezes dá um jeito, aí ele vai em alguém: não, eu vou ali em fulano, vou pegar a chave dele, você faz para ele que ele vai me dar em dinheiro. O bicho é desenrolado. Né? Mas enfim, mas você já ouviu pessoas que dizem assim: eu não estou a nada? E quando ela fala assim: eu não estou a nada, é porque de fato ela não tem nada. É ou não é? Estou a nada. Hoje eu estou a nada financeiramente. Tem pessoas que estão a nada emocionalmente, estão com as suas emoções destruídas. Tem pessoas que estão de fato a nada em várias áreas da sua vida. E sabe o que é isso, queridos? É a falta da criatividade do poder do Espírito Santo. Porque quando eu e você descobre, queridos, esse poder de criatividade, ele faz a gente prosperar mesmo quando nós estamos a nada. Sabe aquela pessoa que está passando por uma enfermidade e já está a nada? Os medicamentos já não têm mais efeito, sabe? Não tem mais tratamento efetivo que venha trazer alguma coisa para a sua vida. Eu quero te dizer, é nessa hora que o poder criativo de Deus, ele entra para curar. Porque ele precisa ser acionado justamente quando nada está acontecendo na nossa vida. Ele é, queridos, criativo para libertar até quando nada mais te liberta. Já fiz de tudo, pastor, todo tratamento, acompanhamento, aconselhamento, oração de libertação, descarrego, 7 voltas e tal, e tudo que mandaram fazer eu fiz. Mas eu não consigo me libertar. É porque você ainda não descobriu, você ainda não tem propriedade do poder criativo do Espírito que está dentro de você. Porque um dia que eu e você descobrir o poder criativo que está dentro de mim e de você, acabou-se o nada na minha e na tua vida. Porque existe uma semente. Existe uma semente dentro de mim e de você. Existe um Espírito que vivifica dentro de mim e de você. A não ser se você ainda não aceitou ele. Por isso que eu digo, irmão, eu acho que eu falei quinta-feira, não foi? E o pessoal fala assim: eu duvido. Duvido, irmão. Duvido da conversão de algumas ovelhas minhas. Porque, irmão, é de botar dúvida. O cara vem aqui, recebe palavra, escuta, sai dessas portas e volta a ser a mesma alma cebosa que é. Ah, meu Deus do céu, é dúvida. É dúvida, sim ou não? Porque quem realmente recebe o Espírito Santo, não tem como ser a mesma pessoa. Não tem como permanecer do mesmo jeito. E por que eu estou dizendo isso? Mas tem pessoas aqui, irmão, que eu tenho convicção, amém? Não é todo mundo não, tá? Quem está nos visitando hoje não se assustar, né? Deus me livre, esse pastor depois vai sair falando aí de mim que eu não sou... Não, tem pessoas que Tem pessoas que de fato exalam sinais. Tem pessoas que de fato vivem isso. Mas tem pessoas que não. Sendo que essa é um tipo de mensagem que talvez, eu acho que ano que vem, eu vou ter que trazer ela de novo. Sabe por quê? Porque a gente é tendencioso a esquecer. A gente esquece. A gente esquece do poder. Como eu falei domingo passado, existe em mim e em você uma autoridade de chamar à existência as coisas que não existem, como se já existisse. Que a gente não quer chamar, que a gente não quer trazer.
Mas existe também, queridos, em mim e você, um poder criativo de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. E esse poder criativo, queridos, ele tem uma missão, que é justamente impedir que o nada aconteça. Hoje eu vou finalizar, eu estou finalizando já, mas eu queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu entendi que eu preciso ser assim, sabe? Eu tenho que ser detalhado nessa mensagem. Domingo passado eu falei uma parte, hoje eu quero falar esse poder criativo do nada. E domingo que vem, queridos, eu quero falar sobre o poder da promessa que existe dentro de mim e de você. Existe uma promessa. E como é que a gente tem que zelar e cuidar para que essa promessa se aconteça? Então, em nome de Jesus, hoje, o que Deus quer de mim e de você é destravar esse poder criativo que impede que o nada aconteça sobre mim e sobre você. Hoje, talvez você chegou até aqui, queridos, com muitos nadas na tua vida. Hoje você chegou aqui, eu quero dizer, talvez é na tua vida, talvez é na realidade dentro da tua casa, que você vem para a igreja, você volta para casa, você vai para a célula, volta para casa, você vem para uma rede, volta para casa, vou para a sala de oração, volta para casa e nada muda. Mas sabe por que não muda? Porque você ainda não usou, você ainda não tem propriedade do Deus criativo que está dentro de você, do poder criativo que está dentro de você. Mas hoje Deus ele está destravando a tua mente, hoje ele está destravando as tuas emoções, porque hoje ele está te dando uma autoridade de você trazer à existência o poder criativo de Deus e anular o nada na tua vida. Em nome de Jesus, levanta os teus braços para o alto nessa hora. Em nome de Jesus, o que é um nada na tua vida? Começa a declarar nessa hora. Começa a declarar o poder criativo de Deus sobre esse nada. Começa a declarar: o meu Deus, ele é criativo. O meu Deus, ele é criativo. O meu Deus, ele vivifica mortos. O meu Deus, ele chama à existência as coisas que não existem como se já existisse. Então, em nome de Jesus, tem uma autoridade de criatividade do Espírito Santo aqui hoje. Começa a trazer a existência. Começa a profetizar em nome de Jesus sobre essa situação. Começa a usar a autoridade que está dentro de você nessa hora. Oh, recantarabas. Oh, rocochore cantarabas. Tem uma autoridade espiritual nesse lugar. Faça uso dela. Deus está destravando a tua vida hoje. Hoje é dia de você colocar um ponto final no nada da tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, começa a declarar vida. Aquilo que estava morto, começa a chamar a existência aquilo que não existe, como se já existisse. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas. Caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Declare nessa hora, começa a declarar a igreja do Senhor Jesus. Começa a declarar, começa a chamar a existência a prosperidade que ainda não existe na tua vida. Em nome de Jesus, Ele é um Deus criativo. Começa a chamar a cura que não existe ainda sobre a tua enfermidade, ou sobre a enfermidade de algum parente teu, de algum conhecido teu, mas começa a chamar a existência. Deus, Ele é um Deus criativo. Deus, Ele é um Deus criativo. Oh, Jesus, oh, meu Deus, sabe aquela área, aquela situação que você sabe que precisa de uma libertação,
mas até agora nada aconteceu. Usa a autoridade criativa do poder de Deus que está dentro da tua vida e começa a chamar a existência nessa hora. A existência nessa hora. Oh, meu Deus! Tu és criativo, Pai. Tu és criativo. Hoje enuncio nada na tua vida. Você não será mais evidenciado pelo nada. Nada acontece, nada muda, nada sai do lugar. Hoje, na autoridade do poder do sangue de Jesus, eu quero declarar que em nome de Jesus, a criatividade do Espírito Santo visite o teu nada agora. Visite o teu nada agora. Pai, nós tomamos propriedade do teu poder, da tua autoridade e trazemos a nossa vida, trazemos a existência aquilo que não existe, porque nós tomamos posse que no Senhor já existe. No Senhor já existe a solução daquilo que é nada na tua vida. Em Deus ela já está pronta. Em Deus ela já está pronta. Começa a tomar posse aí na tua vida. Começa a tomar posse na tua vida em nome de Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres. Você consegue adorar em nome de Jesus? Adorar como se você já estivesse agradecendo por aquilo que ainda não aconteceu, mas você crê, já está pronto, já está pronto, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declare isso como alguém que já tomou posse da criatividade do Espírito Santo na tua vida. Oh, Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Tu és, meu Deus. Esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus. É sobre propriedade de Deus. É sobre propriedade de Deus. Para a gente ver o poder criativo dele se cumprir de agora em diante na nossa vida. Mas para a gente ter propriedade sobre quem é Deus, a gente primeiro precisa permitir o acesso dele a nós. Quando a gente quer conhecimento de alguma coisa, a gente primeiro precisa abrir o nosso coração para aquele conhecimento. E quando aquele conhecimento ele entra na nossa vida, nós vamos tomando propriedade, a autoridade dele. E hoje aqui eu quero saber se tem alguém que quer dar autoridade, que quer liberar a sua vida, entregar a sua vida para Jesus, entregando a ele o primeiro passo, que é confiar a ele o poder do conhecimento de quem é ele na sua vida. Tem alguém hoje aqui que quer entregar a sua vida para Jesus nesse lugar? Alguém que talvez algum dia perdeu essa propriedade. Deus, olha, Deus ele quer te dar propriedade, queridos. Porque hoje, talvez essa noite para alguns ficará somente como uma noite de movimento. Mas para aquele que tem propriedade do Deus, hoje é uma girada de chave. Hoje é o dia que o poder do nada acaba na vida de muita gente hoje. Sabe por quê? Porque hoje é o dia que Deus libera a autoridade do poder criativo, que é o poder do Espírito Santo, que habita dentro de todo aquele que o recebe como Senhor e Salvador da sua vida.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou orar, queridos, aqui nessa hora. Se você estiver precisando de ajuda, pede alguém do teu lado. Em nome de Jesus, mas eu quero orar em nome de Jesus por todos vocês. Eu quero orar porque eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus, que a partir de hoje se encerra em nome de Jesus. Pai, nessa hora, eu coloco, meu Deus, o teu povo e a começar da minha vida. E eu quero declarar, meu Deus, sobre nós toda a autoridade de conhecimento do teu poder criativo em nossas vidas. Que ela seja, meu Deus, estabelecida hoje. E que no nome do Senhor Jesus, através do poder do teu sangue, nós a partir de hoje, a partir de agora, nós passemos a desfrutar do poder da intervenção, da criatividade, em anular sobre a nossa vida todo nada. Eu declaro, meu Deus, que hoje ele é interrompido sobre todos aqueles que tomam posse da autoridade, do conhecimento, do poder criativo do Espírito Santo em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, assim será sobre nós, assim será sobre nós, assim será sobre nós, porque nós tomamos posse, nós conhecemos um Deus que vivifica os mortos e que chama a existência as coisas que não existem como se já existissem. Obrigado, meu Deus, por ser esse Deus criativo. Obrigado, meu Deus, porque assim como o Senhor fez no Gênesis, com palavras o Senhor cria tudo, assim o Senhor continua a fazer na nossa vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você toma posse dessa palavra. Amém. Então declara assim: eu recebo sobre a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí bem alto, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações,